noite de apresentação de Memphis Depay, o Corinthians joga melhor do que o Juventude e consegue avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Antes da análise mesmo do jogo, eu tenho que pontuar o que aconteceu no pré-jogo, que é extremamente relevante para a sequência da temporada do Corinthians. Memphis Depay, né, o holandês que já rendeu 2 vídeos aqui no canal, né, finalmente foi apresentado para a torcida, né, foi meio que marcado ali um pequeno evento para realmente você ter a apresentação dele juntamente com o seu número. Esse que é o número 94 para o Brasileirão e ele vai usar o número 7, por exemplo, para a Sul-Americana por conta de uma questão de registro mesmo do jogador, que ele vai entrar na vaga de outro jogador que já estava antes, que no caso era o Maicon usava 7, então ele vai usar também a 7 na Sul-Americana, mas o número padrão dele é a 94. E o Memphis, cara, ontem ele teve basicamente o sabor perfeito, né, a experiência perfeita do que é realmente torcer ou jogar pelo Corinthians, cara. Assim, esse Corinthians de Juventude, ele é uma representação perfeita para um cara que veio da Europa poder em pouco mais de 2 horas, né, porque assim, ele teve mais o dia conhecendo, né, as estações do clube e por aí vai. Só que nessas 2 horas do jogo, ele realmente teve a prova de fogo e a gente já pôde ver entrevistas, né, porque ele deu posteriormente ao jogo, que ele gostou bastante e que ele já sentiu, né, o que é justamente essa emoção de jogar pelo Corinthians. E eu não tenho dúvidas de que esse cara, ele vai dar a vida pra realmente conseguir jogar bem nesse time. Então, sem mais delongas, agora vamos mesmo para as escalações e para o jogo. Bem, pelo lado do Corinthians, o Alvinegro Paulista, né, ele veio escalado nessa linha com 4 zagueiros, entre aspas, né, era um 4-2-3-1 meio fake, vamos colocar assim, porque o Ranieri muitas vezes para defender caía nessa linha aqui no meio da zaga, formando realmente uma linha de 5. Mas no geral mesmo, era uma linha de 4. O time ele veio com Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, André Ramalho, Gustavo Henrique no miolo da zaga e Matheus Bidu na lateral esquerda, que eu acho que agora definitivamente é o lateral esquerdo titular do Corinthians. Ranieri e Charles nessa área aqui da volância, com Rodrigo Garro armando o jogo e, cara, assim, eu ainda vou falar bastante do Rodrigo Garro nesse vídeo, só que partida magnífica dele, cara. Cara, que jogador sensacional. Que jogador maravilhoso o Rodrigo Garro. E você tinha um trio de ataque com Ángel Romero, Yuri Alberto e Thales Magno. E do lado do Juventude, a gente tinha realmente uma equipe que ela foi para Itaquera muito para cozinhar mais o jogo, dar aquela administrada na partida, afinal tinha um golzinho de vantagem e ia tentar tirar o proveito ao máximo desse golzinho. O time ele veio com Gabriel Vasconcelos, João Lucas na lateral direita, Danilo Boza e Zé Marcos aqui nesse miolo da zaga, e o Alan Ruschel na lateral esquerda. Meio de campo com Jadson, Ronaldo e Luiz Oyama, e no trio de ataque a gente tinha Lucas Barbosa, Rony Carrilho e Eric Farias. Cara, a gente tem um início de partida muito característico ali, por volta de 15 minutos, foi um jogo extremamente brigado, um jogo assim muito disputado fisicamente mesmo, com chances para ambos os lados, embora nenhuma fosse lá muito clara. E cara, você tinha, por exemplo, algumas faltas sendo marcadas pelo árbitro da partida. Eu ainda vou falar bastante dele no decorrer desse vídeo aqui, porque eu tenho muitas críticas a ele. Porém, com essas faltinhas ou não, o jogo ele tava com esse ar de decisão, né, muito grande. O Corinthians precisando ir pra cima, porque tava atrás do placar, né, e muito afoito, né, nesses primeiros 15 minutos. E o Juventude, percebendo que esse Corinthians ele tava meio afoito, ia controlando o jogo muito bem, com a cabeça no lugar. E aí, depois dessa faixa dos 15 minutos em que o Corinthians ele pouco criou, só num cruzamento ali do Rodrigo Garro, que o Romero ele conseguiu dominar a bola dentro da área e finalizar para uma boa defesa do Gabriel Vasconcelos. O Gabriel Vasconcelos que fez, cara, uma partida quase impecável. Se não são realmente os gols que ele leva no segundo tempo, cara, ele seria o herói da classificação do Juventude. Dito isso, depois ali mais ou menos da faixa dos 20 minutos, o Corinthians ele conseguiu ajeitar a cabeça, né, ajeitar esse psicológico e botar a bola no chão e trabalhar essa bola. E aí basicamente aquele jogo muito parelho, até o que se mostrava, né, nesses 20 minutos iniciais, ele sumiu. E agora você tinha um domínio muito maior do Corinthians e o Juventude, cara, se defendendo muito bem e tentando sair em contra-ataques que muito raramente aconteciam, porque o Corinthians conseguia recuperar essa bola rapidamente. O Corinthians realmente ele estava com um jogo ofensivo e também de marcação muito ajustados. E muitas dessas jogadas ofensivas do Corinthians se davam em triangulações entre os seus membros de ataque, sejam com Thales Magno, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Romero e o Fagner, que também estava apoiando bastante. Você tinha esse monte de triangulações, principalmente entre esses membros aqui do ataque, como eu já falei, só que o grande problema, né, o que eles estavam pecando era na finalização.
cara, você tinha uma construção belíssima da jogada. Só que aí na hora do último toque, ou você não chegava na bola, ou o atacante finalizava em cima da zaga, ou finalizava mal e fraco, né, pro goleiro defender facilmente, ou errava o passe. Sempre faltava aquele toquezinho final pra tudo ficar perfeito. Porém, em uma jogada, cara, tudo saiu como uma perfeição. Você tem uma bola disputada na área, o Roberto ele dá uma casquinha, né, que ajuda o Thales Magno a dominar essa bola. O Thales Magno ele encontra uma bola enfiada maravilhosa pro Romero. E o Romero, cara, com toda a qualidade e a frieza dele, ainda mais em Itaquera, né, onde ele é rei e o maior artilheiro, ele só desloca o goleiro e faz um 1-0, empatando o placar agregado e dando aquela tranquilidade que o Corinthians precisava. O time ele apresentava volume nesse início de jogo e jogava bem e conseguia pressionar o Juventude. Porém, se não fizesse o gol, ia ficar ruim essa situação e poderia afetar muito o psicológico dos jogadores. Porém, o Romero ele tirou todo esse peso das costas, juntamente com todo o ataque do Corinthians no geral, que foi muito bem nessa jogada, triangulando, fazendo passes muito bonitos para esse gol que sair. E agora, com o placar agregado empatado, o Juventude decide realmente sair para jogo. E no lance seguinte ao gol do Corinthians, ele consegue empatar numa bola enfiada para o Lucas Barbosa, que divide com o Hugo Souza e na sobra acaba fazendo gol. Porém, este lance ele foi anulado no VAR, o que foi dado, né? O Lucas Barbosa ele disputou essa bola com o Hugo Souza quando, teoricamente, a bola já estaria sob o domínio do Hugo Souza. Então, naturalmente, foi marcado falta. Eu concordo perfeitamente com essa marcação, né? A gente tem, por exemplo, no lance do replay, o Hugo Souza ele botando as duas mãos na bola e a bola até freando, e aí chegou o Lucas Barbosa de sola nessa bola, né, e naturalmente o Hugo Souza ele não conseguia, cara, segurar isso, né, a uma potência de uma perna em velocidade, e aí ele acabou perdendo a bola e levando o gol, porém muito bem anulado, porque ele estava com o controle da bola. Eu vi muita gente querendo criar polêmica contra esse lance, e pode ser discutível sim, só que na minha visão, não tem muita polêmica mesmo. O Hugo Souza ele tinha posse da bola, o Lucas Barbosa ele chegou como um touro, né, batendo nele, e aí tinha que ser anulado mesmo, e foi muito bem anulado pelo árbitro. Porém, no lance seguinte a esse, você tem um escanteio, uma bola que fica no bate-rebate, né, o Hugo Souza ele acaba fraquejando a mão, né, não consegue agarrar a bola, e ele acaba fazendo o gol contra. E aí, esse aqui foi o gol de empate do Juventude. Só que a gente tem uma questão importantíssima com esse gol aqui. Mas, gente, a gente tem um fator aqui muito decisivo para esse gol acabar saindo. O Hugo Souza, ele foi mal? Foi. Ele realmente não conseguiu agarrar a bola de primeira e isso aí naturalmente acabou custando o gol pro Corinthians. Porém, o Hugo Souza, ele já fez essa mão um pouco mais frouxa em outros jogos pelo Corinthians. E o que ele fazia? Ele acabava deixando a bola escapar, porém ele se recuperava. Por que ele não recuperou? Porque o jogador de Juventude, ele veio no corpo do Hugo Souza, o que é falta segundo a regra. E além disso, o mesmo jogador do Juventude que desloca o Hugo Souza, ele é um empurrão no Fagner no início da jogada. E o árbitro da partida, né, o Wagner Nascimento Magalhães, cara, um árbitro que já vinha prejudicando o andamento da partida, com toquezinhos míseros que eram marcados faltas, com lances que ele mostrava uma tolerância um pouquinho exacerbada, e depois, logo no lance seguinte, né, com o jogador do outro time, ele dava um amarelo direto. Cara, uma falta de critério absurda até aqui. Só que ela não vinha mostrando lá muitos perigos. E aí você tem o lance do primeiro gol, né, que ele acaba mudando a sua decisão, porque de início ele não marca falta no Hugo Souza, o que pra mim já seria um erro. Porém o VAR ele consegue corrigir o erro do Wagner Nascimento Magalhães. Só que, cara, nesse lance aqui, assim, pra mim é inacreditável. Gente, o jogador do Juventude, ele faz duas faltas no lance. O Wagner Nascimento Magalhães, ele tinha duas faltas pra escolher, pra marcar uma, porque você deslocar o goleiro da forma que ele deslocou, isso é infração. A gente tem uma regra que ela é extremamente protetiva ao goleiro. Isso aí é do futebol em geral. Então, a partir do momento que a gente tem essa regra, o toque que o Hugo Souza ele sofre ontem, cara, é falta claríssima. Por rodada no Campeonato Brasileiro, a gente tem umas 2, 3 faltas daquela ali por jogo, porque justamente a gente tem uma regra que protege os goleiros. E aí, cara, ele vê esse lance, ele fala que é um contato normal. E além disso, gente, o jogador do Juventude ele empurra o Fagner com os dois braços. Como que você não me marca falta nisso? E aí ele tentou usar como argumento, mas a bola não estava em jogo. Gente, fica visível pela imagem do VAR que a bola já estava em jogo. Ele foi pro VAR e ele buscou alguma brecha para falar, não, eu vou dar esse gol aqui. É inacreditável o que esse árbitro ele fez ontem, cara. Eu não sei se ele ficou com medo de anular 2 gols seguidos do Juventude, né? O que estaria correto, porque segundo gol aqui do Juventude, ele ser analisado pelo VAR, pelo árbitro ali na cabinezinha, e passar, ser aprovado como um gol, é uma vergonha.
Você tem 2 faltas nesse lance e nenhuma das 2 foram marcadas. É vergonhosa a arbitragem do Wagner do Magalhães do Nascimento. É vergonhosa a arbitragem do Wagner do Nascimento Magalhães. Gente, é incompreensível esse lance. O jogador ele faz 2 faltas no mesmo lance. Ele é decisivo pro gol do Juventude sair. E o árbitro ele olha isso no VAR. Ele procura uma brecha incorreta, que seria o Fagner ter sido empurrado, né, com a bola não estando em jogo, e ele vai lá e persiste no erro dele e marca o gol do Juventude. É uma vergonha a arbitragem desse cidadão. A carreira dele, no geral, ela nunca foi lá muito boa, ele nunca foi um árbitro de excelência, vamos colocar assim. Muito pelo contrário, é um árbitro que já tem um histórico de erros muito grandes. Por exemplo, ele protagoniza, juntamente com o VAR, o primeiro grande erro do VAR aqui no território brasileiro, que foi aquela final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro, em que você tem um gol do Corinthians anulado por uma falta inexistente no Dedé. E esse árbitro aqui, ele novamente ataca. Novamente em um jogo do Corinthians. E novamente com um erro grotesco que prejudicou o Corinthians. E agora eu tenho informação, né, já na manhã dessa quinta-feira, o Corinthians ele enviou um ofício à CBF pedindo para que este árbitro, né, o Wagner do Nascimento Magalhães, nunca mais apite partidas da equipe. O que, sendo bem sincero, eu acho completamente justo. Porque o que foi feito ontem em Itaquera, eu não tenho provas para acusá-lo. Porém, é um tanto quanto estranho. Porque esse lance aqui, ser validado com um gol legítimo, é uma vergonha. Com isso tudo dito, com o árbitro ele errando, o jogo estava 1-1 e agora o Corinthians ele teria que subir novamente uma montanha, porque agora com esse 1-1 no placar, estava perdendo no agregado. E o time ele ainda consegue criar nesse finalzinho, né, de primeiro tempo, porque, gente, a gente teve 10 minutos de acréscimo, eu esqueci de falar isso aqui nessa faixa que eu estava falando do árbitro. Gente, ele ficou mais de 10 minutos analisando esses 2 lances, os lances dos gols impedidos do Juventude. Lances claros e cristalinos. É uma vergonha esse árbitro. É uma vergonha a gente ter esse cara apitando jogos importantíssimos, como uma quarta de final de Copa do Brasil. E por conta desses acréscimos gigantescos, né, por conta dessa pataquada de juiz, o Corinthians ele ainda teve uma última chance, um cruzamento do Romero pro Yuri Alberto, que sozinho no meio da área cabeceou pra fora. E cara, tá ficando muito difícil de defender o Yuri Alberto. Ontem ele nem foi tão mal, ele participou muito bem de movimentações, conseguiu até uma outra finalização boa, só que cara, ele é muito anti-gol, cara. Alguém jogou uma mandinga muito ferrada nesse moleque, porque ele simplesmente não consegue fazer o gol. E aí a gente vai pro intervalo com esse 1-1 que pro Corinthians era muito ruim e pro Juventude era excelente. Já pro segundo tempo, cara, eu nem tenho que me alongar muito. Foi um segundo tempo completo do Corinthians. Se no primeiro tempo você ainda teve o Juventude, né, depois do gol do Corinthians, tentando sair um pouquinho, no segundo tempo o time ele sentou na vantagem e falou: vem Corinthians, pode atacar, a gente vai tentar aguentar, defender bem e contar com o nosso goleiro estar em uma boa noite. E cara, pra mim esse foi o principal erro do Juventude. Quando você abdica de jogar, uma hora ou outra você vai tomar o gol. Foi um segundo tempo completo do Corinthians. Pressão a todo momento. Não foi um abafa gigantesco, não. Mas foi uma pressão incessante do Corinthians. Só o Corinthians tinha bola e criava muitas chances. E cara, essa aqui é a principal diferença, na minha opinião, do Corinthians, do Ramon Dias pro Corinthians do Antônio Oliveira. Você tem essa pressão, mas não é uma pressão desesperada. Não é só chuveirinho na área e vamos torcer para alguém conseguir cabecear essa bola. Não, é uma pressão trabalhada. É uma pressão que, tá bom, a gente não tem espaço, volta pra zaga e vamos tentar do outro lado. É uma pressão que, cara, você tem o Rodrigo Garro caindo durante todo o meio de campo para justamente ajudar nessa construção. E quando precisar, o Rodrigo Garro estava de longe. Você tem finalizações importantes de longe, como do Charles, do Rodrigo Garro e do Coronado, que também entrou no decorrer desse segundo tempo e foi importantíssimo para ajudar o Corinthians a construir. Porque agora o Rodrigo Garro ele podia, por exemplo, ficar mais perto da intermediária, enquanto o Coronado ele participaria dessa construção a partir da zaga. E o Corinthians, cara, ele mostrou assim uma capacidade técnica e uma capacidade mental gigantescas. Com o time ele não caindo, por exemplo, na pilha de ai meu Deus, o tempo tá acabando, vamos começar a mandar chuveirinho? Não. Todas jogadas ensaiadas, cruzamentos espertos, bolas enfiadas, conscientes, finalizações de longe, quando você tinha boas oportunidades. O goleiro Gabriel Vasconcelos aí trabalhou pra caramba nesse segundo tempo. Tanto que depois do Rodrigo Garro, ele foi o melhor em campo, cara. Foi uma partida sensacional do goleiro do Juventude. Porém, quando você tem um time martelando, criando boas chances, chances consistentes, que não são só chuveirinhos na área, uma hora o gol sai. E o gol do Corinthians saiu. Rodrigo Garro ele pegou essa bola na intermediária, o marcador dele acabou escorregando, né? E aí, cara, ele solta um petardo e o Gabriel Vasconcelos ele não consegue espalmar completamente. A bola ela acaba pingando na trave, batendo no zagueiro do Juventude
e o Corinthians assim fazia 2-1 no placar. E voltava a empatar o placar no agregado no geral. E agora, faltando o quê? 7 minutos de acréscimo, e iria pro abafa final. E durante esses 7 minutos, a gente só teve ataque do Corinthians. E mais pro final do jogo, a gente tem uma entrada criminosa do zagueiro do Juventude no André Ramalho. Cara, uma sola na altura do tornozelo do André Ramalho, que poderia muito bem ter lesionado ele, e ter lesionado ele sério. E o Wagner do Nascimento Magalhães olhou pra isso e não fez nada. Deu um amarelo. Cara, que árbitro patético. É isso que eu tenho pra falar dele, cara. Um árbitro extremamente fraco. Um árbitro vergonhoso. A arbitragem deste senhor ontem na Neoquímica Arena é vergonhosa. Eu quero muito ver, por exemplo, os áudios do VAR. Porque, cara, é inacreditável como ele vai ao VAR pra, por exemplo, analisar os gols do Juventude, né, que estavam ali sendo debatidos. E ele fica debatendo com o VAR, tentando achar argumentos justamente para continuar com a decisão errônea de validar o gol do Juventude. E cara, assim, a arbitragem dele só não virou mais pauta ainda, porque no segundo tempo o Corinthians só bateu no Juventude e o Juventude não mostrou reação. Então meio que você passa despercebido o árbitro nessa hora, né? Porque não teve lá muitas faltas também. Só que o que esse cara ele fez no primeiro tempo, e eu vou ter que estar voltando isso aqui mesmo falando do segundo tempo, é vergonhoso, cara. E ele volta a atacar no segundo tempo com essa entrada que o André Ramalho sofre. Mas, cara, como se fosse tudo roteirizado e muito bem escrito, saiu da cabeça do André Ramalho o gol da classificação do Corinthians. Você tem um cruzamento, né, via escanteio da direita do Coronado e sobe o André Ramalho livre para cabecear no cantinho do gol do Gabriel Vasconcelos para fazer o 3-1, o 4-3 no agregado e classificar o Corinthians de forma direta, sem precisar das penalidades, para as semifinais da Copa Betano do Brasil. Cara, falando de futebol jogado, né, de jogo de bola, não tinha resultado que fosse mais justo do que esse 3-1 e esse 4-3 no agregado. O Corinthians, ele jogou bola e mereceu essa classificação. Jogou contra um time que no segundo tempo, e por muita parte do primeiro tempo também, foi para Itaquera para se defender. Foi para Itaquera para tentar segurar o resultado. E no final de tudo, não conseguiu. Muito por conta dessa estratégia fraca, vamos colocar assim, de só se defender e sentar no resultado e falar pro outro time, pode vir pro meu campo, pode chutar, e o meu goleiro ele vai tentar salvar justamente com a gente tentando fechar alguns espaços. O Corinthians aí chega nessa semifinal com propriedade, merecendo estar onde ele está, jogando um futebol bonito. Ontem o Corinthians ele não se classificou na sorte, por conta da forma com que o Corinthians ele consegue o último gol, né, no finalzinho do jogo, praticamente no último lance, você vê muito o discurso de com o Corinthians é tudo na raça e por aí vai. Só que às vezes esse discurso da raça, ele pode apagar um fato muito importante para a análise desse jogo, que foi o Corinthians jogar bem. O Corinthians, cara, ele mereceu a todo momento essa vitória. O Corinthians ele só não achou um gol no último lance. E eu acho que é isso que a gente não pode esquecer. Foi na raça sim. Porém, teve muito futebol para que essa raça ela chegasse e fosse recompensada. E assim, eu venho pregando aqui no canal, né, que o foco do Corinthians tem que ser o brasileiro, porque tem que sair dessa zona de rebaixamento e por aí vai. Só que, cara, uma classificação para uma semifinal, ela dá um up absurdo pro elenco. Uma melhora de moral gigantesca. E, cara, eu não tenho dúvidas que isso aí vai colaborar, por exemplo, o Corinthians brigar contra o rebaixamento. Eu acho que jogos assim são importantes pro Corinthians, pra torcida, pro elenco no geral, todo mundo se unir e lutar contra o rebaixamento e talvez por um título, cara. Classificações igual a de ontem são essenciais pro torcedor e pra instituição. E da forma que foi, só deixou mais bonito. Com um futebol bonito, com o time jogando bola e com a raça, assim, que os jogadores realmente entenderam que é necessária desde o jogo contra o Flamengo. Se o Corinthians ele continuar jogando assim, o Corinthians vai escapar do rebaixamento. Só que agora tem que transmitir esse futebol, que é muito bem apresentado em Copas, no Campeonato Brasileiro. E esse elenco ele tem capacidade de fazer isso. Agora, realmente, é fazer. Então, no mais é isso. Cara, uma noite de festa, né? Do início com a apresentação de Memphis Depay até o final com essa classificação maravilhosa. Cara, o torcedor corintiano, ele apanhou muito esse ano e momentos assim, cara, são muito bonitos. São de lavar a alma. E o time, ele merece mesmo, cara. O torcedor, ele sofreu bastante, ele merece momentos felizes como esse daqui. E apesar de uma arbitragem horrorosa, que foi desse sujeito que eu já falei durante todo o vídeo, o Corinthians, ele chega forte para essa semifinal. Vai pegar a Bahia ou o Flamengo, adversários complicados. Só que jogando um futebol igual esse jogado ontem, consegue competir. E cara, agora é mata-mata.
Em mata-mata tudo pode acontecer. É torcer pelo melhor e, naturalmente, praticar um bom futebol. Só que não pode esquecer que o foco é o Brasileirão. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso e até o vídeo de amanhã.